João 8. Nós vamos iniciarmos no versículo 1, nós vamos fazer uma oração. Jesus nos ensina muita coisa. Jesus ensinava os discípulos dele muitas coisas. E os discípulos de Jesus murmuravam, como o povo tem murmurado diante de Deus. Versículo 1: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Nós vamos parar aqui. Nós entendemos que quando a gente fala do monte, logo a gente vê nossos pensamentos é orar. Mas no monte, você pode fazer na tua casa. O monte você pode fazer na tua sala, no teu quarto. O monte significa você interligar, você com o Espírito Santo de Deus. O monte significa você esquecer todos os teus problemas, os teus parentes, você levar a tua mente ao Senhor e começar a falar com Ele em oração. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, ele foi orar. Então nós entramos na casa de Deus e nós vamos fazer um monte de oração agora. Jesus foi ao monte orar e tu entrou no templo do Senhor para orar e louvar o nome. E agora você vai orar ao Senhor. A oração é você conversar com Deus. É você fechar os teus olhos carnal, que não vai ver o teu irmão perto de ti, interligar os teus olhos espirituais lá no trono do Senhor, que Ele está te ouvindo. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, fala com a tua igreja nesta noite, Senhor. O teu povo entrou na tua casa santa e eles estão aqui clamando a ti, Senhor. Entra, meu Pai, com providências espirituais na vida do teu povo. Muito ainda não tem lado de estar orando a ti, Senhor. Mas o Senhor que ensina todas as coisas, o Senhor que sabe todas as coisas. Que nesta noite, louvado e agradecido seja a tua graça. Que os teus filhos que estão orando a ti agora, o Senhor venha, meu Pai, aleluia, ouvir as orações dos teus filhos. Mulheres, crianças, jovens, homens, que o Senhor vai levantar nesta terra, estão aqui nesta casa. Vai de novo, meu Pai, cada clamor, ouve, Senhor, cada voz, cada perseverança. Meu Pai, sabe orar e outros, meu Pai, ainda acha que não são dignos de estar orando a ti, mas o Senhor conhece o coração e a mente. Que nessa noite o Senhor venha revelar esta palavra, Deus, no coração da igreja. Que nesta noite, louvado seja o teu nome, o Senhor venha falar conosco, Senhor, através da tua palavra. Que teus filhos não venham sair daqui da mesma forma. Que aquele que entraram chorando venha sair daqui glorificando e exaltando o teu nome. Revela a tua palavra, revela, meu Pai, nesta noite. Que teu povo venha sair daqui revestido com a tua armadura santa, Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego a igreja nas tuas mãos. É o Senhor que manda neste lugar. Então fala conosco, Deus, através da tua palavra. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus, aquele que está aqui, Pai, para receber, vamos receber. Envia anjo agora para confrontar cada um. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos e a vida da igreja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. As palmas ao Senhor. A mulher culpa, o título da mensagem. Nesses livros, a única passagem dessa mulher é o livro de Jó. Eu sempre quis que o Senhor me usasse, mas Deus nunca tinha permitido. Mas hoje, Ele vai falar contigo através desse capítulo, desse versículo. Nós vamos
começar no versículo 2, acompanha comigo, nós vamos até o versículo número 11, calmamente, para você entender que Deus vai falar comigo aqui, vai falar com você diretamente, aí você lembra junto comigo. De madrugada, versículo 2, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Versículo 3, dos escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando o para que ter de quem o acusar. Mas Jesus inclinou-se e escrevia na terra com o dedo. Como insistia-se na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele dentre vós que estivesse em pecado, seja o primeiro lhe atirar a pedra. E tornou a inclinar-se e continuou a escrever no chão. Mas ouvindo ele estas respostas, acusadas pela própria consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. E ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. E erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Vamos ficar sempre nessa noite, amém? No capítulo 7, mais acima, fala que Jesus tinha ido nas festas dos judeus. E Jesus ele não entrou na festa com os discípulos dele, porque já o povo já queria o matá-lo. E Jesus ele mandou os discípulos entrar. Depois ele entrou se escondendo, porque já não era a hora ainda de ele ser entregue na mão dos malfeitores. Então naquela hora Jesus ele entrou no último dia da festa. Ele retirou e foi para o Monte das Oliveiras, que é o versículo de número 1. Ele foi orar. Ou Jesus que orava. Olha como Jesus nos ensina até orar. Olha o que Jesus fazia. Ele se retirava diante dos seus discípulos, diante do povo, e orar ao Senhor. E orar para ter mais intimidade com o Pai. E é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você saia do meio do tumulto de povo e comece a ter intimidade com Ele, você sozinho com Ele, falando com Ele em oração. Glória a Deus. Tem pessoas que só querem orar em quantidade, mas Deus quer que você mostre a tua qualidade em oração com Ele, porque Ele vai ouvir a tua oração e vai responder uma por uma as tuas orações diante dele. Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras orar, mas quando retornou ao templo, estava para vir os acusadores diante dele para apontar ele. Não vai pensando que o inimigo ele vai chegar até você e falar coisas boas no teu coração, não. Ele vai vir com palavras pesadas. E ele, além de trazer umas palavras pesadas para você, ele vai arrumar uma situação para que você venha sair envergonhado. Meu Deus! Ele vai arrumar uma situação, te colocar no meio da situação, para que você venha sair, né, com uma culpada sem você ter feito nada. Mas quando você tem Jesus, quem não responde é você não. Quem responde é Jesus pela tua vida. Olha como é que começou o negócio aqui. O alvo desse capítulo aqui não é a mulher que ele queria, não. É envergonhar Jesus.
É isso que o inimigo tem colocado na tua vida. Ele tem tentado colocar você contra a parede para você venha sair envergonhado. Mas a palavra de Deus diz que o servo do Senhor, que ande em retidão com o Senhor, não sairá envergonhado jamais, porque o Senhor está na frente e Ele jamais vai deixar você ser envergonhado. De madrugada, olha, de madrugada, toda a Bíblia fala pela manhã. Voltou novamente para o templo. Olha como Jesus orava. O que tu tem feito nas madrugadas? O que você tem feito de madrugada? Quem tem orado aqui às madrugadas? Glória a Deus. Quem tem orado aqui às madrugadas? 6 pessoas na igreja todinha têm orado às madrugadas. 7, 10 pessoas têm orado às madrugadas. Se não fosse tão importante, Jesus não falava que de madrugada ele voltava, porque ele passou a noite orando. E você, se você acordar de madrugada, você vai receber uma resposta de Deus. Se você começar a despertar desse sono que não dorme, Deus vai começar a ter uma intimidade contigo. Quem vai acordar a partir de hoje? Assim? Falei, eu vou acordar. De madrugada. Em nome de Jesus. De madrugada voltou novamente para o templo. Todo o povo ia ter com ele. E ele assentava. Olha como Jesus, ele é carinhoso. Ele cansava. Mas ele nunca falava para o povo dele que ele estava cansado. Jesus, ele nunca vai falar para você que ele está cansado de você. Você que vai falar para ele que está cansado de andar na presença dele, porque até então não recebeu a resposta que tu quer. Meu Deus! Aí tu vai falar que está cansado. Mas Jesus não vai falar para você, eu me cansei de você não. Porque ele fala, eu não desisto de você. Mesmo que tu pega, mesmo que você está mentindo, mesmo que você está dando comigo, mas eu não desisto de você. Por que Jesus não desiste de mim nem de você? Por que será? É porque ele tem projeto e obra contigo? É porque ele quer te cobrir de ouro e de prata nesta terra? É porque ele quer fazer você um cidadão que andava rastejando no chão e levantar por cabeça nesta terra e colocar diante da sociedade como um cidadão de caráter? Porque o Espírito Santo de Deus tem obra contigo. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo, era muita gente, ia ter com ele e assentado e ensinava. Pronto, Jesus já tinha orado, Jesus estava ensinando ali. Quando nós estamos alegremente, quando a gente ora, parece que está tudo certo. Aí começa. Jesus estava sentado, estava orando, está tudo bem. O povo estava ouvindo o que Jesus ensinava. Olha como Jesus, ele é perfeito. Você está aqui na casa de Deus, querendo aprender mais de Deus, né? O mesmo Espírito que está usando Jesus está falando contigo nesta noite, vai te ensinar um caminho de retidão e te fortalecer dias após dias, para que você não venha cair na tentação. Então, o que Jesus estava ensinando, de repente, os escribas, os fariseus, trouxeram na sua presença uma mulher. Olha só, eles trouxeram uma mulher que ela foi surpreendida no adultério. E ele pegaram a mulher, a palavra nenhuma disse como é que ela entrou, ela não falava nada, eles falavam primeiramente. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher, trouxeram ela até Jesus estava aqui sentado.
Mas se você se calar e deixar o Espírito Santo falar por você, você vai sair justificado. Porque quando Deus está na peleja, quando Deus está na prova, Ele não deixa você envergonhado, Ele não deixa você padecer. E Ele fala, os escritos fariseus eram uma mulher na presença, uma mulher surpreendida em adultério, fazendo ficar de pé no meio de todos. E ainda pior, pensa na igreja, todo mundo sentado. De repente, chega uma pessoa lá da rua e coloca um homem ou uma mulher em pé no meio da igreja. O Espírito Santo está ensinando você como Deus está ensinando o povo. Eu tenho certeza que vocês vão esquecer aqui e vão começar a olhar para a pessoa. Essa mulher foi desse jeito. Ela ficou de pé. A Bíblia diz que o povo estava sentado e ela ficou de pé no meio do povo. E era vergonhoso demais naquela época. Uma mulher que se fosse cometido um pecado, somente pego em flagrante, como ela foi pega. Tu já foi pego em alguma coisa? Tu tem cometido alguma coisa diante de Deus? Alguém já viu tu fazendo alguma coisa? Se tu tem cometido alguma coisa, começa a tirar hoje, a partir de hoje. Tu estava pensando em cometer alguma coisa? Tira da tua mente a partir de hoje isso que eu queria cometer. Estava passando pelos teus pensamentos, pecar, trair tua esposa, tira da tua cabeça a partir de hoje. Os escritos fariseus, e eles eram bancários. Esses homens não da lei. Homem que se vestia bem, legal, homem que tinha tudo. E ele não aceitava o que Jesus pregava. É como pessoas não estão aceitando o que você está pregando. Você prega, as pessoas não aceitam. Você fala de Jesus, as pessoas não querem nem saber, porque não estão dando crédito em você. Mas não se preocupa não, porque o justo será justificado pela sua justiça. O justo será justificado pela tua justiça. Se tu tem fé na justiça de Deus, tu vai ser justificado por Deus desta hora. Lá em cima, capítulo 7, versículo 15, fala que os homens começaram a perguntar a Jesus. E Jesus falava que ele era o bom da vida. Aquele que comer minha carne, aquele que beber meu sangue, jamais terá fome nem sede. E os homens da lei começaram a falar: quer dizer que nós vamos comer a tua carne e beber o teu sangue? Ele estava falando da carne espiritual. Aleluia. Eita Deus da glória. E aí chegou um ponto que ele começou a fazer uma pergunta e os homens da lei não souberam responder e falaram para ele bem assim. Lá no versículo capítulo 7, versículo 15. Me diz aí, Jesus, como é que você sabe de todas as coisas que você nem na escola você foi? Aí Jesus falou assim: eu não preciso de escola humana, porque eu tenho um professor eterno lá no céu. Ele que me ensina todas as coisas. Talvez você não terminou teus estudos ainda. Talvez você tenha um sonho de fazer uma faculdade. Talvez você tenha algo na tua mente ainda de crescimento nessa terra. Parece que é assim mesmo, você não dá conta. Você se julga burra. Coloca Cristo na tua mente, porque você é inteligente e dotado de sabedoria. Ele te leva a um lugar diferente. Ele te leva a um lugar exato. Ele te escolheu, porque ele é professor. E ele Oh, glória a Deus. Ele pega o homem ali, o analfabeto, como já foi ministrado. E ele pergunta assim: o que tu quer, meu filho? Para onde você quer ir? Porque eu tenho conhecimento, sabedoria e inteligência para todas as coisas. O homem pode fazer plano, mas quem executa os passos sobre ele? Provérbio 16. Coloca teus caminhos na presença de Deus. Meu Deus. O que mais ele fala? Quem está entendendo a palavra? E aí colocaram na lei de Moisés ainda, olha só. No versículo de número 3, ele falou, os escribas falou, trouxeram a mulher, colocou de pé. Mas no versículo de número 4, disseram: Jesus mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante em adultério. Essa palavra adultério
Se você está cansado do esposo, separa, mas não vai trair, né? Deus não se agrada. E ele começava a dizer aqui, ó, na lei de Moisés, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas e tu, pois o que dizes? Começou a colocar Jesus contra a parede. O homem pensava que estava colocando Jesus contra a parede. O homem pensa que está colocando você contra a parede. O homem pode até pensar. O inimigo pode até pensar. Mas Jesus, ninguém coloca Jesus contra a parede. E nem Jesus, nem homem nenhum coloca Jesus na prova. Não tem como, porque ele sempre vai ser aprovado. Se ele te escolheu, você sempre vai ser aprovado diante dele. Porque ele é que está no controle de todas as coisas. E aí tocaram no nome de Moisés. Lá em livro de Levítico, capítulo de número 20, versículo 10, fala que na lei, se o homem ou a mulher for pego em ato cometendo, será apedrejado tanto o homem quanto a mulher. Mas ele esqueceu de uma coisa: que o mesmo que colocou essa lei era o mesmo que estava falando com ele frente a frente. Foi o mesmo que ensinou a Moisés. Estava perdendo o tempo dele ou não? Estava tentando interrogar, mas quem estava perdido era ele. E é isso que Deus faz. Quando o inimigo vem tentar te colocar para baixo, e Deus já te colocou por cima, já tem muito. E aqui na lei de Moisés diz: se o homem ou a mulher for pego, os dois serão mortos a pedra. Mas aqui no versículo 8, no livro de João, capítulo 8, versículo 1 a 11, cadê o segundo aqui que não aparece? Me diz. A mulher estava fazendo com quem? Sozinha? Cadê o outro? E aí a pessoa fofoca contra você e te joga. Quem foi que começou a fofoca? Cadê o outro? A pessoa fez algo contra a tua vida e você ficou como errado. Cadê o outro? Meu Deus. Cadê? O homem quer te condenar, talvez pelo gesto que você falou, ou talvez por algo que tu cometeu, ele quer te condenar. Mas Deus nunca vai condenar você. Ele perdoa os teus pecados, sara as tuas feridas e te envia nesta terra. Aí sim, você vai ver, quando você aprender as leis, se você cair nela, aí as consequências vêm na tua vida toda. Então aqui no versículo de número 5, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu o que diz disso? Meu Deus. Jesus fez o quê? Jesus começou a escrever no chão. E eles ficaram parados, e a mulher parada, e o povo assentado, e Jesus inclinou no chão e começou a escrever. A Bíblia não diz o que Jesus estava escrevendo, mas eu tenho certeza que ele estava escrevendo a história daquela mulher. Com certeza ele estava falando assim: eu tenho obra com ela. Quem é que vocês ficam perto aqui? Eu tenho projeto com ela, eu tenho terra para ela, eu tenho lugar para ela. Quem vai condenar sou eu, mas eu vou perdoar ela, eu vou enviar. E ele ficou escrevendo, e o povo ficou lá. Oxi. Se você vai falar com alguém se inclina para escrever alguma coisa, você vai lá tirar como está mentindo nesse cara. Quando você vai falar com alguém vira as costas para você, o que você vai falar? Ei, rapaz, eu estou falando contigo, tu vira as costas para mim? Jesus, ele começou a escrever no chão. Como é que não estava o coração daquela mulher? Aquela mulher, eu tenho certeza que ela já estava com o pensamento dela de condenação. Para ela já não tinha saída, porque ela ia ser apedrejada até a morte. Agora me diz aí, você será apedrejada até a morte. Meu Deus. Numa
ficou parado. E Jesus estava lá. E aí no versículo de número 7, quando insistisse na pergunta, ele já começaram a ficar em fúria. Oxe, que negócio é esse? Eu falando com o homem e ele vai se inclinar e escrever na terra. O que ele está escrevendo aí? Aí começaram. Aí com palavra mais pesada no versículo 7. Quando insistisse na pergunta, Jesus se levantou. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Quando a resposta não está vindo na tua vida, é porque Deus já está escrevendo ainda. Quando as portas não se abriram ainda, é porque Deus já está escrevendo ainda. Se você não recebeu a tua cura ainda, é porque Deus já está escrevendo ainda. É porque Ele já está na terra escrevendo ainda. Mas no momento que Ele se levanta, meu amigo, aí o negócio muda na tua vida. Aí o negócio vai começar a desabar na tua vida. A Bíblia diz aqui que Jesus estava aqui. Na hora que Ele se levantou, o negócio mudou. Olha aqui no versículo 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou. Você quer enfrentar Jesus face a face? Não deixe Jesus se levantar contra a tua vida, não. Não deixe Jesus se levantar contra a tua vida, não. Você está escrevendo a tua história, espere ele terminar de escrever a tua história. Você está colocando os teus projetos, deixe ele terminar os teus projetos. Ele levanta na hora que ele quer, na hora que ele vê que tu está preparado. E hoje é o dia de você ser enviado. Hoje é o dia de você ser enviado. A tua história vai escrita por Deus. Eu creio por Deus. Não foi isso que ele estava escrevendo, não, foi Jesus. Meu Deus. E ele deve ter pensando assim: Moisés escreveu o que eu mandei. Eu dei uma tábua para ele escrever os 10 mandamentos. Jesus podia muito bem julgar os fariseus, mas ele ficou calado. Olha a resposta que ele deu. Porque se ele fala assim, ó, pode apedrejar, sabe o que o povo ia fazer? Ia correr lá no governo romano, ia falar assim, ó, este homem quer passar por cima da tua ordem, apedrejar uma mulher, na lei, nossa doutrina, nossa, quem tem que apedrejar é você. Ia condenar Jesus. E se ele fala assim, não está aqui pedra, aí ele começa a mudar a história também. Por quê? Porque ele ia falar, quem é tu para falar que não podemos tacar pedra? Que autoridade é essa? Jesus é dotado em sabedoria. E ele está ensinando você como usar a tua sabedoria hoje. Meu Deus. E aqui o que ele falou no versículo 7? No versículo 7, como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atacar a pedra. Agora me diz aí, aqueles homens chegaram lá, e nós pegamos Jesus. É como ele tem falado para você: eu já peguei aquela ali, eu já peguei aquele varão, eu já peguei aquele jovem, eu já acertei ele, ele não tem mais saída. Ele está aí por fora, meu Deus, que o Senhor tem saída para todas as coisas. Aí naquela hora ele falou assim: pegamos Jesus. Aí Jesus falou: aquele que está dentre vós, sem pecado, pode tacar a pedra nela agora. Imagina aquela mulher falando assim: agora eu vou receber as pedradas. Ela com os olhos fechados, eu creio eu, esperando a dor vir. E ela começou, ela estava tão nervosa, eu creio eu, tão com medo, que ela não viu nem os passos dele se afastando dela. E Jesus fez o quê? Abaixou de novo. E começou a escrever. Meu Deus. Satanás mais uma vez te perdia. Porque o decreto aqui no povo. Satanás mais uma vez tu foi derrotado. Tu pode usar quem tu for, mas eu sou soberano. Ninguém coloca ele contra a prova, não. Tu vai bater em retirada agora. Jesus abaixou mais uma vez. E
a mulher ficou lá esperando as pedradas. E Jesus lá. E de repente o homem, com a sua consciência, deve ter pensado assim: eu peguei hoje. Eu já fiquei com ela também um dia. Eu vou embora. Começou do maior. Aí o outro falou assim: rapaz, eu também peguei. Eu vou embora também. Eu não sou digno de estar na pé de uma mulher dessa que eu estou querendo pegar. Quem é que está querendo te condenar? É um homem pecador? É um homem comedor de feijão? Que não tem poder de nada? Ele não pode condenar nada. O único que pode condenar é só o Senhor Jesus. O pecador não pode fazer nada contra você. Ele não pode te acusar, não. Ele pode falar: pode parar de fazer isso. Se ele faz também. Pode parar de mentir agora. Se ele mente também. Pode parar de adulterar. Se ele adultera também. Eita. Para de ficar olhando para o mulher do outro. Se ele olha também. Para de ficar cobiçando o homem alheio. Se ele olha também. Mas quando Deus fala assim: ó, para de fazer tal coisa, aí você tem que dar crédito, meu irmão. Porque ele que está falando contigo, não é homem. Aí ele não está te condenando, mas está te corrigindo, porque tem algo para te dar. Tem algo a te oferecer. Tudo que vem de Deus é bom. E tudo que vem de Satanás não presta. Fala: tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem do mal é ruim. Olha só, vamos continuar no versículo número 6. Versículo 8. E tornando inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusado pela própria consciência. Meu Deus, não tem uma resposta maior e mais perfeita e mais soberana do que essa que Deus deu para ele. Não te preocupa com essas pessoas que estão querendo colocar a tua prova, não. Deus vai colocar uma resposta certa na tua boca. É na hora certa. É quando você menos espera, Deus coloca as palavras na tua boca. Você não precisa entrar com o teu braço de ferro bater em ninguém. Não precisa você se escabelar toda atrás de uma pessoa, não. Deixa que a resposta certa vem da boca do Senhor. Fala assim: a resposta certa vem da boca do Senhor. No versículo número 9: mas ouvindo ele estas respostas acusadas pela própria consciência, foram retirando um por um, começando pelo mais velho até o último. Quantos está te acusando? Quantos? Dá para contar? É muitos? Passa de 2? É 3, é 4, é 5, é 6? Quantos? Por dia? São muitos? É muito? Quem está passando por guerras espirituais aqui? Um pouco? Só 5? Tá bom. E aqui? Só o Carlinho? Eita, bom, aqui é uma pergunta. Porque Deus está escrevendo ainda com o dedo da tua história. Deus está colocando lá. E eu escolhi o Carlinho e eu vou fazer ele um grande pastor dessa terra. Ele está escrevendo, mas ele vai se levantar e falar assim: receba a tua bênção. Receba a tua bênção. Quem está passando aqui? Glória a Deus. E aqui, meus amados, a consciência nossa que nos acusa. Quando tu peca, o que tu faz depois? Quando tu mente, ou tem inveja de alguém, ou faz alguma coisa, a tua consciência fala assim: tu está errado. Rapaz, eu peguei. E agora?
Você quer fazer uma coisa quando tu pecar? Olha no espelho. Se o espelho não rachar, você não vai dar conta de olhar para você. Porque quando eu comecei a caminhar, rapaz, eu mentia demais. Mas mentia. E um dia eu fui lá no espelho assim, rapaz, eu não tinha nem coragem de olhar para mim. Porque o Espírito Santo de Deus te acomoda. Você já começa a olhar para você e já começa a ver uma acusação. Tudo está errado. Então, quando você for praticar tal coisa, pensa bem. Quem está falando contigo é o Espírito Santo de Deus. Quem está falando contigo é o Espírito Santo de Deus. Não faça. Ore. Não vai brigar. Ore. Não vai levar palavras que vai machucar. Ore. Primeiro. Você tem que orar, gente. Se não orar, não tem como você resolver a situação. Você tem que orar. Não vai agir pelo impulso da carne. Não vá. Não faça isso. Se Jesus fosse agir pelo impulso aqui, o que ele tinha feito? Larga a perna dela. Ou quem são vocês? Ele não falou isso. Ele escreveu uma história primeiro. Antes dele falar, ele deu uma resposta de sabedoria. É isso que ele tem para você. Que você lança uma resposta de sabedoria. Quem quer sabedoria aqui? Então aqui ó, a própria consciência do versículo número 9. Foram se retirando um por um, começando pelo mais velho até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Olha só como é que Jesus tem e quer ter intimidade contigo. A igreja tem muita gente, mas Deus está falando com você porque Ele quer ter um particular contigo, separado. Você vê que o povo se afastou, mas Jesus não se afastou dela. Você vê que ela ficou lá esperando as pedras, mas Jesus não tapou a pedra. Jesus estava lá parado. Quando ela se retirou, Jesus ficou face a face com ela. Como Jesus está aqui nesta noite, face a face com você, falando face a face contigo. Aleluia. Posso ouvir um amém? Então essa consciência que vai sempre te acusar. Então aqui é o versículo 10. E erguendo-se Jesus, ele se levantou. Jesus se levantou mais uma vez. 2 vezes ele se levantou. Uma foi para dar a resposta e a outra foi para dar a vitória àquela. Foi para dar o perdão àquela mulher. E ele está se levantando hoje a teu favor, viu? Deus de Israel está se levantando a teu favor. Chega cantar na manaia. Você quer? Jesus está de pé nesta noite falando contigo? Olha só o que ele falou à mulher. E erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, versículo 10. Mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Agora imagina e entra na cena comigo. Imagina ela com os olhos fechados esperando as pedras. E aquela voz suave: onde estão aqueles que estão te apontando? Eu creio que ela estava olhando devagarinho. Desse lado não tem ninguém. Desse lado aqui também não. Deve estar atrás de mim. E eu vou para trás e não vi nada. Mas na frente dela eu vi Jesus. E eu creio que o coração dela aliviou e falou assim: o que aconteceu com esses homens que foram embora? Jesus tinha pessoas perto de você, pessoas que estão te apontando. Jesus afasta ela de você. Jesus quer ter uma intimidade contigo. Tem pessoa atrapalhando você de Deus ter intimidade contigo. Tem pessoas te levando para um caminho que não é de Jesus para tirar você da intimidade com Deus. E Deus manda te dizer nessa noite: se afaste dessas pessoas, porque eu quero ter uma intimidade contigo hoje. Se afaste dessas pessoas mentirosas, eu quero ter uma intimidade contigo hoje. Então ele falou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém.
condenar ninguém. Só Jesus. E Ele não te condena, Ele te perdoa. É diferente. Ninguém te condenou. Respondeu ela. Olha onde ela veio falar. Lá no finalzinho. Ela só falou pequenas palavras. Ela falou assim: ninguém, Senhor. Só falou isso. O capítulo inteiro, Jesus falando, os fariseus falando, ela só falou no finalzinho. E você? Quantas vezes tem falado com Deus? Quantas vezes você tem falado: Senhor, ninguém, só o Senhor pode me condenar? Quantas vezes você está falando com o Senhor por dia? Quantas vezes? Quantas vezes você tem o hábito de orar, conversar com Deus? Quantas vezes? É uma, é duas, é três, é quatro? Quantas? As suas dificuldades só vai passar quando você começar a orar ao Senhor. Quando você querer ter uma intimidade com Ele. Não adianta. Você vai entrar anos e anos na igreja e não vai mudar nada. Se você não tomar uma atitude diante de Deus, através da tua oração, e você mudar o teu pedido diante dele, para de pedir e começa a adorar e louvar a Deus pela tua vida. Para de pedir. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um marido, eu quero meu esposo transformado, eu quero isso, eu quero aquilo. Para de pedir isso. Começa a colocar a tua adoração na presença do Senhor. Ele sabia que aquela mulher tinha feito, mas ele não chegou e tocou na ferida dela, não. Ele falou para ela assim: ó, ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O que Deus tem comigo e com você é que nós não devemos praticar as coisas que nós estávamos praticando. É nós vemos tirar isso que nós estávamos fazendo antes, não vemos cometer mais. Mas pessoas todo dia fazem a mesma coisa. Recebe da igreja, chega lá fora, peca. Recebe da igreja, chega lá fora, peca. O que pode mudar na tua vida? A tua vida só vai mudar quando você fazer o que aquela mulher fez. O Senhor falou para ela: vai e não peques mais. Se ela pecou depois, foi culpada foi ela, porque Jesus está falando contigo: vai e não peques mais. Vai e não comete o que você estava cometendo mais, porque eu quero você limpo e puro de coração, para derramar os dons, para você profetizar, para você louvar, para você ser um grande pastor, um grande ministro da palavra. Mas é necessário você não pecar mais. O pecado não é só adulterar, não, irmão. A mentira, a falsidade, a inveja, tudo isso aí é pecado. Tudo aquilo que você deseja para você que não é teu, isso é pecado. Tem pessoas assim, que as coisas alheias não se alegram que Deus deu para ela. Quer as coisas que não pertencem a ela ou ele. Começa a valorizar o que você tem hoje. Se você tem uma casa para morar, valorize isso a partir de hoje mais ainda. Se você tem um esposo que Deus te deu, valorize isso mais ainda. Se você é solteiro e não tem ainda, valorize a tua vida do jeito que você está hoje. Porque na hora certa, quando você não pecar mais, Deus te manda um varão conforme você merece. Vai e não peques mais. Feche teus olhos um pouquinho. A tua consciência vai falar. A consciência desses homens que falou, ele retirou. É a tua consciência que vai se aproximar de Deus ou se afastar de Deus. E aí, como é que está a tua consciência? Você está pecando ou você está se prontificando para Deus? O que você está fazendo o dia inteiro? Quantos pecados tu cometeu só hoje? Quantos? E qual é o maior dos maiores que você comete todo dia? Deus manda te dizer, o Espírito Santo manda te dizer: vai e não peques mais. Você está perdoado os teus pecados. Todos que estão aqui vai sair daqui limpo, que Deus está perdoando os teus pecados. Mas a partir do momento que tu sair daqui, é você, a tua consciência
Fala, graças a Deus. Fala assim, amém, Senhor. Que o Senhor me perdoou. Que eu estava precisando de um perdão. Nós precisamos, todo dia, ser perdoado. Mas quantas vezes o Senhor já falou para ti? Vai e não peques mais. Quantas vezes? Quantas? Quantas? E será que Ele vai falar até quantas vezes ainda? Aproveite hoje, não deixe para amanhã que você possa fazer hoje. Já que você está perdoado os seus pecados e você não fez uma aliança com Ele, hoje é o teu dia. Hoje é o dia de você entregar por inteira a tua vida a Ele, e além de te perdoar, Ele vai fazer uma aliança contigo eterna e colocar o teu nome lá no livro da vida. Mas se você tem o nome lá, nós não sabemos, nós sabemos só no dia final, mas nós todo dia clamamos a Ele, buscamos para que o nosso nome está escrito lá. E você não venha conviver as coisas que você estava praticando. Tira a partir de hoje da tua vida. Eu repreendo nesta noite, em nome de Jesus, toda falsidade contra a tua vida, todo levante contra a tua vida, toda fofoca contra a tua vida, todo laço de morte contra a tua vida, toda blasfêmia que estão falando contra a tua vida, a partir de hoje, tu está saindo daqui, puro diante de Deus. O Espírito Santo está falando contigo, os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Glória ao Senhor. Amém? Então fica de pé nessa noite. As palmas para o Senhor. As palmas engrandecem o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A tua vida só vai mudar depois que você largar de pecar. Para. Se você largar de pecar, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. A minha vida só mudou porque eu larguei tudo aquilo que eu estava cometendo. E Deus me chamou e eu vim para os braços dele. Eita, Deus da glória. E Ele tem obra contigo. Mas Ele não se agrada dos teus pecados. Você tem uma oportunidade hoje de sair daqui e andar em retidão, sem pecar. Mas a palavra de Deus é aquele que diz que não peca, já está pecando, sim. Mas tem um pecado que está te afastando mais ainda de Deus.